Olá, tudo bem? Esse é o canal Histórias Desconhecidas. E é um prazer recebê-lo. Hoje vamos falar sobre OVNIs que interferiram em testes nucleares. Ficou curioso? Então vamos lá! Durante muito tempo pessoas do mundo inteiro alimentaram a ideia que OVNIs tinham interesse em armas nucleares. Os relatos falavam em avistamentos, sobretudo nas proximidades de bases com equipamentos atômicos. Mas apesar dos relatos serem cheios de detalhes, com fotos e até vídeos, por algum motivo tudo terminava como uma espécie de delírio da testemunha ou simplesmente teoria da conspiração. 19 de outubro de 2021, em uma terça-feira, é a data que 4 veteranos de guerra dos Estados Unidos decidiram falar abertamente sobre o que vivenciaram. A base aérea de Malmstrom em Montana, Estados Unidos, lançou um míssil chamado ICBM. Na ponta desse míssil tinha uma ogiva nuclear falsa. O lançamento fazia parte de testes nucleares. Os Estados Unidos viviam um clima pesado da Guerra Fria contra a União Soviética, no ano de 1967. Após o lançamento, algo deu errado, um alarme soou no centro de controle, as ogivas falsas que foram instaladas na ponta do míssil foram desativadas sem qualquer interferência da base. O tenente Robert Jacobs, que era encarregado de filmar e fotografar os testes, instalou seu equipamento a 200 km de distância da base, e filmou parte do voo. Depois de recolher seu equipamento de filmagem, ele levou o filme para a cidade de Vandenberg para ser analisado. Depois da filmagem ser analisada, seu superior mostrou ao tenente Robert as imagens recém-reveladas. O registro em vídeo mostrou que uma nave em forma de disco voou até a ogiva a uma velocidade de cerca de 13.000 km por hora, circulou-a e atirou nela com vários feixes de luz. Depois de alguns segundos, o OVNI desapareceu. Segundo o tenente Robert Salas, de lançamentos da Força Aérea, a filmagem feita na época foi cortada por 2 homens internos cinza, e seu comandante ordenou que ele não falasse sobre isso. Mas o tenente Robert Jacobs manteve registros escritos guardados sobre aquele dia. Algumas destas bases aéreas vinham sendo vigiadas desde 1963, quando surgiram os primeiros relatos de aparições de OVNIs, mas esses relatos nunca foram levados a sério, até o ano de 1967. O tenente Robert Salas começou lembrando em um documentário que era primeiro-tenente na base da Força Aérea de Malmstrom, Montana, em 1967, quando, um certo dia, enquanto estava de serviço na sala subterrânea de controle de mísseis nucleares, o controlador de segurança de voo ligou apavorado. Ele disse que havia um grande objeto em forma oval vermelha pulsante e brilhante pairando sobre o portão da frente do silo de mísseis balísticos intercontinentais. Robert lembra que antes que pudesse avisar seu comandante, os alarmes dispararam mostrando que todos os 10 mísseis comandados por aquela unidade tinham sido desativados. Sem qualquer explicação lógica, descobriram depois que cada um dos mísseis havia saído do estado de alerta devido a uma falha do sistema de orientação e controle, e se desligaram sozinhos por alguma razão inexplicável. A cerca de 32 quilômetros da base de Malmstrom, encontra-se a base Oscar Flight próximo à cidade de Roy. No subsolo da base estava o tenente Robert, que recebeu uma chamada de um dos pilotos que estava na parte superior. Segundo o piloto, ele e outros colegas olhavam para as estrelas antes do nascer do sol, quando perceberam algo que a princípio parecia ser uma estrela pairando pelo céu. Depois ele ver outra luz fazer a mesma coisa, a luz era maior e estava mais próxima, e o sargento chamou o encarregado da segurança do centro de controle de lançamento, para verificar a situação. Os dois ficaram olhando as luzes pairando pelo céu. As luzes pararam e mudaram de direção em alta velocidade, mas acabaram retornando. O sargento entrou correndo no prédio, então ele ligou para Robert, e relatou que eles estavam vendo luzes fazendo manobras estranhas pelo céu, sobre as instalações e que não eram aeronaves. Robert disse para o sargento observar a situação, e informar se chegarem mais perto. Passando-se um tempo, o mesmo sargento ligou novamente assustado. Ele gritava ao telefone: "Senhor, tem um OVNI pairando junto ao portão da frente." O sargento disse que o objeto era brilhante e que emitia uma luz vermelha. O Robert então
foi até a cabine do seu comandante e disse o que estava acontecendo. Enquanto Robert relatava a situação, o painel de avisos do tenente emitiu um alerta de que os 8 mísseis que se encontravam na base haviam sido desativados sem nenhuma explicação. Segundo Robert, uma patrulha de segurança foi enviada para verificar as instalações de lançamento. Após os mísseis serem desativados, eles também relataram ter visto outro OVNI. Enquanto realizavam uma patrulha, após relatar a situação, eles perderam contato de rádio com a central. Quando as equipes foram substituídas, os mísseis ainda não haviam sido colocados em operação, e outra vez foram avistados OVNIs pelo pessoal de segurança. Tentaram então descobrir o que causou a desativação dos mísseis, mas não havia explicação que pudesse explicar o motivo. Foram feitos testes com pulsos elétricos, mostraram que era possível desligar as ogivas, porém, somente com a injeção direta dos pulsos do acoplador lógico, outros componentes eletrônicos. Até os dias de hoje, ainda não foi encontrada uma resposta para o ocorrido com os mísseis, continua sendo um mistério. Entretanto, Robert e seus companheiros são enfáticos ao afirmar que não acreditam que os alienígenas sejam maus. Eles acham que foi simplesmente uma mensagem para todos nós no planeta Terra de que precisamos nos livrar das armas nucleares. Eles dizem que não são maus, porque durante os encontros nas bases nucleares, não houve qualquer ataque com nenhum tipo de arma, apesar da provável tecnologia superior dos alienígenas. Mas afinal, o que realmente os OVNIs querem das bases nucleares? Ou será um aviso para a humanidade se livrar do armamento nuclear? E por que o governo faz de tudo para esconder a existência de OVNIs? O que você achou dessa história? Me conta nos comentários. Se gostou dessa incrível história, deixe um like e se inscreva para ficar por dentro das histórias desconhecidas. Um abraço e até a próxima!